Olá, tudo bem com você? Essa é a aula 3, módulo 1. A próxima aula já está pronta. E para você não queimar os neurônios, porque a próxima aula, que é a aula 1, módulo 2, ela é difícil para os que não estão acostumados comigo, nem com o conteúdo que eu costumo dar, e também não estão acostumados ao exercício do pensar, do raciocinar, do comparar padrões, do assimilar novas formas de pensamento através daquilo que a história deixou de te contar. Porque ela está registrada, mas não contam para a gente se a gente não trabalhar nela, né? Então, antes de irmos para aquela aula mais pesada, né, embora fantástica, eu quase entrei em combustão de tanta chama durante a sua construção, foi fantástico. Eu terminei extremamente satisfeito, mas é uma aula comprida e ela é capaz de dar próxima 2 horas. Então, para a gente poder fazer uma coisa de balanceamento dos neurônios e do ânimo, a aula de hoje, na verdade, é extremamente divertida, bem gostosa de você poder ir através dela, porque é a história dos Illuminatis, história ou história, que é o conhecimento gnóstico dos Illuminatis, a história ou história que eles contam sobre a sua origem. Muito dessas duas mentes Illuminati estão na história contada, ou história, né? Eu diria que é uma parte história e uma parte história, porque eles se colocam tão prontamente contra as religiões da revelação, mas não deixam nessa suposta mistura de E com H, história com história, de contar algo que leva a condicionar um pensamento e a doutrinar uma mente dentro de uma convenção de algo superior e algo que leva a uma salvação, né? Então, se você entender que nessa história tem as duas mentes Illuminati inseridas, mas se você olhar com os olhos certos, a forma como eu vou te mostrar, a parte que é mais relevante, que mais importa para o nosso processo de ascensão na consciência, é o que está presente maiormente. Antes de começar, eu vou fazer uma coisa que as alunas mais avançadas que tenho acabaram me sugerindo, porque elas já passaram por todos os cursos e viram as aulas anteriores e disseram, olha, quem é aluno novo e não passou por cursos como Física Quântica de Deus, Ciência do Espírito, até a Neurociência da Alma, né, tudo junto, não vai pegar tudo que tem lá naquela aula 1, principalmente. Claro que é difícil, né? Para qualquer um pegar tudo que está lá. É um banco de dados incrível e precisa de uma aula de física, que não é o foco, na verdade. Mesmo que eu mencione coisas da física, que é dentro da ciência moderna, o correto, e faço as minhas famosas correlações, neste caso, para você que está aqui neste curso, não é esse o foco. O foco é você raciocinar por paralelismos. Não é decorar o que a ciência está falando a respeito de tal coisa, porque eu não te dei as bases profundas para cada um desses dados. Eu te mostrei superficialmente apenas para que você tivesse a visão de que existem representações no nosso mundo religioso, mítico, esotérico, de coisas que realmente são explicáveis pelo mundo da ciência. E elas sugeriram que eu fizesse esse paralelo aqui para vocês. Então vamos lá. Fascinante. Aqueles que gostam do poderoso Thor, Odin. Aqui está a árvore de Yggdrasil, né? Yggdrasil, como os americanos gostam de falar assim. Então nós temos a árvore do conhecimento, a árvore da vida, que os judeus chamaram de Kabbalah, mas muito mais confusa e oculta, com outro foco e outra intenção. A árvore da Yggdrasil é uma coisa mais simples, que também se vê no mundo religioso católico, sempre a mesma representação da árvore, as suas raízes, onde habita a serpente, aqui da mesma forma, a serpente de Yggdrasil,
e os mundos inferiores, que são mundos mais densos, né? E no meio dela está a Terra, Midgard, a Terra do meio. E interessantemente isso é bem colocado no meio, porque é onde surge, como vocês viram na aula 1, acho que é, onde surge a realidade. É bem na garganta de uma dobra do tecido espaço-tempo, aonde ele se aproxima, abre-se essa conexão entre dois pontos desse universo, criando então um buraco negro, um buraco branco. Nesse caso aqui, você vê que está escrito aqui, energia negativa. Esse é o sopro de Deus, que através da energia negativa ocorre onde ela está concentrada, né? Ela vai estar engolindo. Então, digamos que aqui você tem um buraco negro, a energia negativa engole e expele pela boca, que seria o buraco branco. Você pode também fazer a inversão, porque um buraco negro se transforma em buraco branco e vice-versa. Então, tem que ser para que haja até as duas situações, que é o que mais agora recentemente está se discutindo, que um buraco negro deve ser também um buraco branco em momentos específicos ou simultaneamente. Tudo é possível, né? Então, para que um engula e o outro possa expelir, é necessária a energia negativa. Então, esse é um novo conceito, energia negativa, gerando esse fluxo que é a dinâmica energética que ocorre no tecido espaço-tempo. Então, do negativo que engole, você vai ter, então, o processo de o negativo estar recebendo do positivo, mas, ao mesmo tempo, ele vai ter que inverter em um determinado momento e expelir para o outro lado, porque não há como ser um recebimento constante, a não ser um processo de infinito, né? Aonde a energia vai e ela volta em ciclos de energia negativa, em ciclos de energia positiva, e juntas fazem aquela torus que vocês viram na aula passada retrasada, tá? Então, nesse centro da garganta, no meio de dois tecidos espaço-tempo, no meio de dois espelhos, forma-se o terceiro. Então, Midgard, a Terra, é exatamente isso. E a representação desse, né, logotipo, slogan, ou melhor dizendo, vinheta, mas tem um slogan aqui, né? É exatamente isso. Aqui é um tecido espaço-tempo, a configuração matemática geométrica, que alguns chamam de magia, mas a magia nada mais é do que uma nova configuração ou apenas o uso de uma configuração possível presente na informação inserida no programa que está aqui gravado no tecido espaço-tempo. Então, a subida da Kundalini, como queiram chamar esotericamente, ou seja, as duas serpentes, as polaridades positivas e negativas que se enroscam, se unem, serpenteando para gerar o conhecimento desta realidade e acender a chama, o Logos, que é o que representa a parte de cima do caduceu de Hermes, né? E as asas, que significa a consciência superior. Você vê aqui em Midgard, você tem uma consciência um pouco superior, que seria a consciência élfica que está aqui, né? E acima dessa consciência, ainda a consciência dos deuses. Esses deuses aqui não tá muito bonito, porque no caso de Asgard, são deuses com D minúsculo, e nós devemos considerar que isso são os deuses da Matrix, sujeitos à configuração da Matrix, à consciência do ego, mas que supostamente tem pelo menos o mote heróico, a visão da jornada do herói, a qual eles estão mais conscientes dela, por isso assumem o seu papel de reis, rainhas, salvadores, como é o caso do Thor. Então, esses que estão um pouco acima estão mais conscientes da jornada do herói. Esses que estão abaixo, Midgard,
não querem muito a jornada do herói, querem que alguém venha resolver o problema deles, querem que o Salvador, o Thor, o Jesus, ou quem for, venha salvá-los, né? E esse é o problema, porque eles estão aqui, como se fala em inglês, stuck in the middle, né? Por isso que eles estão aqui entalados no meio dessa garganta, porque eles não entendem que eles têm que trabalhar para chegar na consciência do próprio Thor, né? E a parte inferior são aqueles que só querem roubar, aproveitar, dominar, destruir. Então, Midgard e os terráqueos contêm o espelhamento das duas consciências, a da energia negativa e da energia positiva. E é por conta deles qual a energia que eles vão usar, ok? Então eu acho que a sugestão das minhas queridas alunas foi boa e eu espero que vocês tenham entendido melhor isso daí. E agora sim, os Illuminatis, uma visão gnóstica. Supostamente o gnosticismo é a base de tudo, o gnosticismo fez parte essencial e central da escola pitagórica. Discute-se se aquele G da maçonaria se refere a God ou gnosticismo, entre outras alternativas. Teoricamente, na origem, deveria ser o G, porque a maçonaria moderna ela foi configurada a partir dos padrões da informação e o conhecimento Illuminati, né? Mas de gnóstico não tem nada, porque acabou depois com a origem dos Illuminati da Baviera, em 1º de maio de 1776, os falsos inversores, que se apropriaram deste conhecimento e o inverteram para o domínio do homem e não para a libertação do homem, foram criados por jesuítas e por aquilo e aqueles que eu explico no curso A Chave da Verdade, que eu acho que é fundamental. Se você não fez a Chave da Verdade, não tem ordem adequada, mas se você não fez a Chave da Verdade, ao terminar este, faça a Chave da Verdade e depois, se também não fez o curso da Verdadeira História da Humanidade, salte para a Verdadeira História da Humanidade, porque as coisas vão sendo pedaços que você vai juntando. Como você viu aqui, até cursos de física quântica, neurociência, tudo isso é fundamental para você entender. Todos os cursos que eu faço são pedaços e mais pedaços para você enxergar uma coisa de maneira completa. Sem a informação você não vai enxergar de maneira completa, né? Nem eu posso te dar essa visão completa de uma vez por todas, como você acabou de ver aqui, né? Então aqui você tem a árvore do conhecimento, teoricamente. Aqui embaixo estariam então os padrões mais da Terra, as fênix e as aves que se transformam, transformação completa. E teoricamente aqui em cima estaria aquilo que Carl Jung chamou de o pleroma. Hoje nós vamos usar 2 livros dos Illuminati, né, aquela linha mesmo daqueles mais de 150 livros, que são vários autores. Eu conheço dentre eles 5. Desses 5, praticamente esses 50 livros é o que tem lá. Deve ter mais livros deles, mas eu ainda não achei os outros autores, também não fiz uma busca muito detalhada. Achei um recentemente deles, que ó, é hilário, porque eles usam codinomes. Chama-se Thomas Stark, imitando o Sr. Stark, né, que é o Homem de Ferro, mas eles são uma piada. Muito bom livro, muito mais focado na parte da neurociência, da mente, como funciona. Por isso que eu digo que são vários, porque esse Mike Hockney nitidamente é um matemático físico, principalmente matemático. Adam Weishaupt tem nuances de um filósofo, teólogo e historiador. E então cada um tem um perfil. Então nós temos o Michael Faust, que é outro, que tem um perfil mais próximo, eu diria, desse que usa o codinome, falso, claro, de Adam Weishaupt, ok? Mas nesse livro é onde ele conta principalmente esse codinome de Adam Weishaupt, embora seja o nome do fundador ou cofundador, que é a verdade, dos Illuminati da Baviera, aqueles do
selo de nota de $1, de 1º de maio de 1776, os falsos, ele está contando a história dos supostos verdadeiros, da onde eu extraio essa informação gnóstica e esse conhecimento filosófico extraordinário que está presente nessa ordem desses supostos Illuminati. Então, ele não é Adam Weishaupt, ele não é Michael Hockney, então esse aqui, ele tem um perfil mais filosófico, sem dúvida nenhuma, e esse é um perfil mais matemático, tá? Então, cada um, então, eles não são os mesmos, porque eles escrevem de maneira diferente, inclusive esse tal Adam Weishaupt, ele é um pouco mais bruto, e as partes onde ele é um pouco mais bruto eu amenizei, que ele bate de frente com as religiões abraâmicas num confronto que gera até uma afronta violenta. Então, nessas partes eu amenizo e pego pedaços com um foco mais filosófico, mas uma coisinha vai estar aqui, vocês vão perceber. Então, se você é um católico fervoroso ou um abraâmico fervoroso, insiste em seguir adiante e esvazia o copo, porque aqui vai ter umas pitadas não muito violentas, mas um pouco. Vai piorar talvez no módulo 2 em outras aulas, ok? A questão Illuminati vai além da configuração de uma ordem secreta. Ela tem que tratar de uma origem filosófica, religiosa, gnóstica mesmo. Sim, origem é com Pitágoras, né? De Samos. Então, o primeiro aspecto que deve ser elucidado é o fato de todo conhecimento, toda informação ser uma fonte de poder, e neste mundo dual, a informação e o conhecimento são manipulados pelos mais negativos, em busca de um favorecimento pessoal, em detrimento da grande maioria. Veja na história mais recente da humanidade, no mundo segmentado da ciência, sempre que surge uma descoberta que poderia levar a humanidade para um grande crescimento, seja no campo da saúde, da energia livre, por exemplo, aquela informação é tomada, encampada, apropriada por pessoas ou grupos que têm uma ideia diferente do que fazer com ela, e essa ideia geralmente está focada em domínio, escravização, manipulação e guerras, né? Então a questão Illuminati está dentro do mesmo esquema. Sociedades secretas existem desde a origem da humanidade, e dentro delas trata-se de aplicar o conhecimento maior no desenvolvimento humano. Então, em primeira mão, vamos delinear a religião, a filosofia antiga e controversa da sociedade secreta conhecida como os Illuminati originais. Aliás, conhecida não, né? Ninguém conhece isso. No qual o famoso sábio matemático e filósofo grego Pitágoras, por volta de 500 a.C., foi o primeiro grão-mestre. Somente depois é que nós vamos falar, né, e que eu já falei até, de Adam Weishaupt. Eu vou ter que dar uma pitadinha nessa fase distorcida, porque embora eu tenha feito webinários a respeito disso, no curso A Verdadeira História da Humanidade tem isso com bastante ênfase. Depois eu dou uma pitada aqui para vocês no momento oportuno, que não é nesta aula de hoje, porque o foco dela é outro. Então, primeiro é bom definir o conceito fundamental dessa ordem. Eles, os que dizem seguir mais fortemente os princípios originais, se declaram uma antiga sociedade secreta que procura trazer uma nova ordem mundial sobre a velha ordem mundial ainda imperante que domina desde os tempos antes dos tempos. Isso significa que esse grupo que hoje chama, né, de New World Order, como disse lá o pai, George Bush pai, we have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Esse cara estava falando de uma coisa que não é bem a verdade. Não é uma nova ordem mundial.
É a velha ordem mundial. Eles estão chamando de nova ordem mundial, mas nunca foi. A nova ordem mundial era o que estes supostos seres originais estavam querendo implantar na Terra. Uma nova ordem de libertação do ser, de desenvolvimento humano, aonde o homem fosse lapidado para ser um ser melhor, com ética, dentro da escola pitagórica, que nós vamos discutir isso no módulo 2, né? Como é o seu modelo, como é que ela foi construída, quais eram os seus objetivos, que não deixavam de ser exatamente o que esses aqui também pregam, né? Embora eles já estão mesclados com esses outros da Baviera, como eu falei, ainda mantém uma boa parte, pelo menos a informação é verdadeira e é aquilo que carregava um processo de libertação do homem, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que ver é isso. Então, a velha ordem mundial continuou no poder e eles lutavam para implantar uma nova ordem mundial, que era a humanidade do Logos. Para você conhecer isso, a primeira coisa que você tem que ver é que existe um fundamento místico, religioso, dentro do padrão Illuminati, que é original, que é uma consideração para algumas religiões, como eu já mencionei para vocês, positiva. Eles toleram e até ratificam alguns aspectos, ou até muitos aspectos, dependendo de qual pedaço de algumas religiões, como hinduísmo, taoísmo, essas são as principais para eles. Em terceiro fica o budismo, e levam uma guerra travada contra as religiões abraâmicas, aquelas que derivaram de Abraão, que é o islamismo, catolicismo e judaísmo, claro. Então, para os Illuminatis, Deus é a matemática, como vocês viram, aquele conceito todo, mas havia um fundamento por detrás gnóstico no mundo grego, obviamente. Então, este nome Abraxas, com X, era considerado como o deus do pleroma, que era aquele deus do arco acima do arco, aquele não manifesto, que poderia se manifestar na realidade. Portanto, quando se manifestava na realidade, no mundo dos egípcios, ele seria Amon-Ra ou Amun-Ra, que interessantemente, esse Amon-Ra tem o símbolo solar aqui, que não deixa de ser um símbolo Ouroboros. Você tem uma serpente tipicamente egípcia, não mordendo o rabo, como no mundo do grego, mas limitando um padrão de realidade. É como se estivesse dizendo: eu sou o Deus de um universo. Eu sou o Deus de uma realidade formatada. E dele eu estou consciente. E dele, a ele, eu comando. Né? Aí entra a deusa Maat, né? Minha querida Maat, que é a deusa da matemática, da geometrização, da configuração dessa matrix, que, digamos, ela está responsável por mantê-la funcionando. Interessantemente, esse Deus mantém o rosto de, não sei se esse aqui é falcão, mas geralmente Amon-Ra deriva-se de Ra, Ra é falcão, Deus falcão, Horus falcão. Então você tem exatamente a mesma ideia do Deus pássaro. A visão do pássaro é um ser superior, né? Aqui no mundo grego, fizeram Abraxas, criado no mundo grego, a mesma ideia da serpente do conhecimento, só que aí já entra uma polarização. No mundo egípcio, a serpente não era má, a serpente, embora Apófis, né? Ra brigasse com Apófis, que fosse a serpente que queria o tempo todo destruir o Egito e levá-lo ao caos. Ra, com seu raio, impedia que a serpente engolisse o Egito. Então, o Deus, presta atenção, escreve essa frase no seu caderninho, porque na aula que vem, essa frase vai ser importante. Eu nunca dou ponto sem nó, pessoal, tá? Anota essa frase. Então, o Egito se mantinha existindo
pela vontade do Deus Ra, que ele se mantivesse existindo. Para isso, ele afastava o caos com o seu raio, mantendo na ordem. Ok? Então, essa mesma configuração no mundo grego, que vem depois, o mundo egípcio, ele mantém, mas já com uma polarização. Então, a serpente já está no mundo inferior, portanto, ocupa as pernas deste ser que não deixa de ter sido criado numa mistura de Amon-Ra com o deus Apolo, porque essa visão dos cavalos, os 4 cavalos da carruagem, que tem esse símbolo aqui, que também é um símbolo presente do Antigo Egito, na Antiga Suméria. Essa rosácea, vamos assim dizer, que não deixa de ser a roda de Shiva Nataraja, que é o senhor do tempo e do espaço. Esta roda, a nível místico, representa isso. Vamos por partes, no mundo de outras discussões, tem outras colocações. Então, estamos colocando aqui um foco, né? Você não ficar louco de uma vez só. Então, aqui, como o deus Apolo, que no mundo grego, o deus solar, o filho de um deus superior, mas ele também é um deus, ele carregava a ideia do Logos, e a sua carruagem viajava pelo céu. Então, Abraxas capturou visões de Amon-Ra. Então, da mesma forma, Deus dos deuses, Deus superior de todos os deuses, como era Amon-Ra no Egito, dependendo da época, né? E aí você tem nele a colocação da cabeça de um galo, porque para o mundo grego, certos animais eram solares, representavam a simbologia do Deus solar, e este é um caso. Então, aqui você tem a tal do disco solar da serpente, e em volta da cabeça do galo, você tem uma mesma representação do círculo que depois virou aquela auréola ou aura em volta dos santos católicos, que tudo se copiou, né? Então, a polarização do Sol e da Lua, o inconsciente com o consciente, e o carro guiado que vai em 2 direções. Os cavalos estão caminhando para direções opostas. Quem determina isso é o Deus que habita este carro. Como tudo tende a direções opostas, se irá mais para a direita ou para a esquerda, caberá ao seu dirigente colocar esses cavalos alinhados na direção certa. Então, somente no controle do inconsciente, no controle do mundo animal, o inconsciente, a consciência da matéria, através do logos ativado em si mesmo, da sabedoria da serpente alinhada com a consciência solar, que é o logos, é que isto pode ser um processo de equilíbrio. E aí sim, você é o Deus com D minúsculo na matéria. É o Deus que domina a matéria. Esse espaço da manifestação. O Deus imanente, o projetado. Ele, embora seja aquele da transcendência, agora se manifestou, e o seu papel para assumir o seu poder é controlar o caminho tão desenfreado e polarizado que lhe será colocado adiante. Né? Então, é uma mensagem belíssima. Então, essa é a criação do seu Deus Abraxas e sua visão. Então, aqui você tem outras colocações do Abraxas, novamente a cabeça de um galo, a visão do bastão, sempre presente. Esse bastão vai estar muito bem explicado no terceiro webinário, que vai estar na sequência, que eu vou começar agora dia 22, tá? E vai explicar bem isso aqui. Na mão dele um globo, que é geometrizado de acordo com o padrão pitagórico que os maçons utilizam, e as serpentes na mesma condição. Então, para os Illuminatis, da Grécia Antiga, eles usavam
o termo abracadabra, né? E todas as suas variantes. Então, se você olhar bem a sequência de letras aqui é interessante, A, B, C, D. Então, uma brincadeirinha, a magia dessa palavra, ou das variantes dela, que A, Ab, Abepai, né? A, está sendo usada agora, quem fez o curso, a chave da verdade, sabe o que eu estou falando? Está sendo usado agora muito para mostrar que o Messias já está entre nós, mas obviamente não é o Messias, né? É o Messias deles, como sempre foi, a utilização de um conceito e a colocação de alguém que foi calculado para chegar sob um certo padrão, sob uma certa linhagem, para assumir um certo jogo, que tudo está geometrizado, calculado geometricamente, estrategicamente para assim ser. Então, novamente, o conceito do A de Abraxas, o X no nome, não é por acaso, então você já vai ver já, e o X está em tudo, como se você reparar, A, V, lambda, está em tudo. Logotipos que estão sendo trocados de empresas, de moda, de filmes, de vídeos, de tudo que é produto, e inclusive de grupos, estão sendo alterados para você olhar bem. Você vai ver A e V em todos os lugares, AVX em todos os lugares, inclusive Y em todos os lugares. Então, esse cálculo é para implantar na memória das pessoas aspectos para aceitar o padrão que vem aí. Isso tudo expliquei na chave da verdade, não vou me repetir aqui. Então, a brincadeirinha aqui é o A, B, o R, o A, C, olha que belezinha, isso aqui. Então, a palavra mágica, abracadabra, que se forma aqui em cima, foi considerada não só como uma brincadeira de lendas e contos infantis, mas sim como uma palavra que, pronunciada da maneira certa, se ligava à convocação do Ab, o Pai Celestial, ok? Legal, né? E usaram para abrir a cova dos ladrões, sei lá. Sob a ótica gnóstica, os Illuminati são nomeados mensageiros do verdadeiro Deus. Abraxas, olha o xizinho aqui. Onde a missão declarada é reunir a humanidade com o verdadeiro Deus, até que não mais exista um distanciamento entre o homem e o desperto e Deus. Então não é esse verdadeiro Deus, não é uma personificação na visão gnóstica, embora tenha um desenho nessa sua imanência, mas o foco é transformar o homem nele, levar o homem até esse padrão, que é aquele da visão que eu falei do homem, do Abraxas, dirigindo o carro, conseguindo conter os 4 cavalos, 4 significa realidade física, né? O 4 é o número dessa matéria. Então, quando o homem se tornar Abraxas, controlar o seu subconsciente, acionar o seu logo e controlar a polarização dos caminhos que os cavalos, que são o seu intento anterior e o desafio na Terra, ele será o verdadeiro Abraxas. Entendeu? Então, eles usam a união entre o gnosticismo e a ciência, a física quântica, a matemática e todas as outras ciências para trazer o entendimento maior sobre esta essência única e unificação e manifestação de Deus em si mesmo, reconectando esta memória perdida no tempo e suprimida pelas religiões abraâmicas, cristianismo, judaísmo e islamismo, que manda você se ajoelhar, obedecer aquilo que eu contei lá, né? Cortar o pescoço do filho em nome de alguém, sei lá onde, falando, corta o pescoço do filho em meu nome. Então, é o tipo da coisa que eles não aceitam, porque não tem lógica, né? E esse trabalho todo vai ficar mais claro para vocês, de acordo com o andar das aulas. Os antigos documentos Illuminati declaram que a ordem foi fundada pelos iluminadores. Toda uma historinha bonitinha que tem a ver com o passado da humanidade, né? Os Fosters, que eu gosto com PH, que me lembra fósforo, né? O símbolo químico, enviados por Abraxas, o verdadeiro Deus,
para opor-se à maligna influência dos arcontes, os arcons, do Demiurgo. Então, isso é uma questão esotérica. O Demiurgo é o deus da matéria. Então, aquele que já está na imanência, na presença da fisicalidade e, portanto, tem o seu ego. Ele pode ter dominado parcialmente ou não, como é aquele que se apresenta como o Deus dos judeus, que depois virou o Deus dos católicos que vieram depois, né? E mandou o seu filho à Terra, que fica coisa meio confusa. Quem manda para a Terra é um imanente ou é um transcendente, né? Porque aí o cara ficou bonzinho e não é mais malvado, igual é o Deus do Antigo Testamento, que era um demônio, literalmente, malvado, sanguinário, por aí vai. Então eles colocam que esse do Antigo Testamento é um demiurgo, que é um demônio, na verdade, e tem os seus demônios que o auxiliam, que são os seus arcontes. Então, esse arconte principal é o Yaldabaoth, uma representação dele, assim com essa cara de serpente, esse símbolo do infinito, tentando imitar uma cabeça solar, ou seja, ele é um deus nessa realidade, mas na verdade ele é mais um arconte nessa realidade, que tem a dualidade e segue mais o seu inconsciente, a sua consciência da matéria, do que uma consciência de logos superior. Então, esse desenho também remete a ele. Muitas vezes vemos cruzes com com transpassadas assim. Uma das versões, essas duas versões aí costumam ser do Império Constantino, né? De quando os romanos se transferiram para Constantinopla, quando Roma começou a cair. Mais ou menos esse processo começou a partir do ano 300. Então o imperador Constantino fundou ali aquilo que se chamaria de Constantinopla, e na fuga, levando todos os patrícios, as suas fortunas para lá. Então, eles levaram essa visão de Abraxas. E ao chamar isso de Jesus, né, o símbolo de Jesus, colocaram o X de Abraxas. Então, não deixa de ser essa cruz de Constantino, leva o X. Então, o que acontece? Esse X que está presente em tudo que é lugar. Na edição, vamos jogar aí para vocês a Madonna, com o olhinho no X, e até a Avril Lavigne com um X no braço. E que onde você for olhar, tem X para tudo que é lado. Nos filmes, eu fiz até resenhas aí dos Avengers, aparecendo X, A, V, para tudo que é lado, que está sendo essa imposição o tempo todo sendo colocada para nós, de implantação da aceitação de uma simbologia que leva para esse novo Messias. E eles colocam esse X por vários motivos, que eu já expliquei também nos cursos, eu não vou ficar pegando aqui, porque senão tem que abrir precedentes, abrir, cada vez que você clica no negócio desse, ele carrega tanta informação que eu tenho que ficar abrindo muitas janelas e a sua cabeça não vai comportar tudo de uma vez só. Então, essas informações estão em outros cursos, como a Chave da Verdade e a Verdadeira História da Humanidade. Então, esse X está se relacionando aqui no Império Constantino, especificamente, quando foi criado essa simbologia, a visão de Abraxas. Então, foi sobreposto Jesus Abraxas nessa simbologia. Então, tem até aqui um website que eu vou abrir para vocês darem uma olhadinha. A fundação legendária do grande Constantino. A visão que houve. Essa é a mesma papagaiada, né? Para convencer o povo, né? De algo celeste, transcendente. Então, se diz de uma visão de uma cruz no céu. Então, todos deveriam morrer porque o imperador viu lá uma cruz no céu e o povo cai nessa e vai se matar em nome disso. Você vê que eles carregavam um estandarte romano, porque eles eram exatamente romano. Com o tempo, obviamente, houve uma fusão tipicamente com o Império dos Mouros, né? Nessa época seriam os otomanos, que depois viraram mouros, e depois islâmicos. Mas nessa época, então, seria os otomanos, então, acabaram se fundindo com eles gradualmente, até quando isso ficou forte, por volta de 1300, 1400, 1500, quando então foram até expulsos de lá, os otomanos
retomaram seu local, sua região toda e se tornaram um grande poderio. Eu explico esse detalhe todo no curso A Verdadeira História da Humanidade. E essa é uma das chaves muito importantes para entender o que está acontecendo no mundo hoje. E eu ainda vou contar isso no próximo curso com maior amplitude. Então, se você olhar aqui, eu vou abrir o website. Deixa eu abrir. Que é esse mesmo que eu estava mostrando para vocês. Simplesmente para mostrar a aparição da cruz para Constantino, aonde ela convenientemente aparece com o símbolo carolíngio, né, digamos assim, que vai ser depois, mas aquele merovingio, né, com esse símbolozinho em volta da cruz da flor de lis. Esse símbolo da flor de lis, então, teria aquela invenção que foi feita, totalmente inventada, de uma descendência de Jesus, ou seja, Jesus com Maria Madalena, tudo uma historinha de carochinha, para dar a descendência dos reis com uma linhagem nobre, ou seja, se Jesus era o filho de Deus, cada rei com essa linhagem nobre seria o filho de Jesus, filho de Maria, como era no Antigo Egito, quando a primeira linhagem dos faraós, eles eram realmente descendentes daquilo que teve antes, supostamente deuses, né? Uma civilização altamente avançada que deu origem a seus descendentes e eles se tornaram os das primeiras dinastias. Com o andar da carruagem e guerras, etc., essa linhagem sanguínea se perde ao longo das dezenas de casas reais que tiveram, e aí essa mistura fez com que os próximos reis que assumissem se pintavam e se gravavam nas paredes e em tudo que é lugar como os filhos de Horus, filhos de Ísis. Então essa tradição de dizer filho de um deus vem de lá. Nessa época de Amon-Ra, que é antes do que eu estou falando agora, né? Essa história de filho de Ísis é mais para frente. Bem no começo, quando se perdem as dinastias, começam a falar de filhos de Amon-Ra, para jogar até uma correlação com, depois mais adiante, Amon-Ra seria Zeus. Então, para os gregos, essas correlações fazem essa confusão e faz com que tenha esse aceite entre as linhagens. Então, filho de Amon-Ra seria uma correlação com Zeus. Então, quando o Egito em Alexandria se heleniza, de certa forma, não sei porquê, Ísis estava mais em alta na época de helenização. Então, andando aqui, vocês vão ver exatamente o estandarte que eu queria mostrar para vocês. Ó, aqui o símbolo novamente, esse X. Não é à toa que esse X volta com tudo. Breve pausazinha de Constantino e Constantinopla para dar uma pitadinha no tal da Abraxas para vocês e como a coisa foi ficando. Essa história do X que volta agora, quem fez o curso A Verdadeira História da Humanidade, a Chave da Verdade, já sacou, né? Eu já disse, mas é que o Império Romano volta com tudo agora, portanto, fundido, a fusão completa, o abraamismo completamente fundido, e haverá uma nova religião sincrética que está toda sendo preparada para surgir em breve. O Papa aí está fazendo o papel dele, né? Os acordões estão sendo assinados, você fica com isso, eu pego aquilo, né? Aquela história do pega lá da cá, combinadinho, todo mundo feliz. Surgirá uma nova religião para a qual será apresentado o seu novo Messias. Provavelmente com uma idade de 13, 14 anos, né? Ele acabou de nascer, então temos alguns anos pela frente. Os antigos e originais membros da Illuminati, a quem os Fosters doaram conhecimento da real natureza da divindade, eram homens místicos, filósofos e nômades. Eles clamam, essa é uma historinha, que Salomão foi iluminado por um dos Fosters e que, na verdade, criou uma ordem em oposição à religião hebraica e o seu deus Demiurgo. Vai entendendo, vai saber, né? Mas primeiro, só para você saber, Salomão, o reino de Judá, nunca existiu, nem Davi. Isso é provado pelas escavações em Israel. Não há como provar que existiu. Há como provar que não existiu. Isso é ponto pacífico.
Então, se você pode provar que não existiu, você não pode provar que existiu. Então, Salomão não existiu. Então, ele faz parte de um conto. Deve ser outro ser que depois chamaram de Salomão em uma outra época, que na época descrita na Bíblia hebraica, ele não estava lá porque nunca existiu reino de Judá. Existiam vilas nos estratos escavados referentes à região da época e local determinado. Portanto, isso pode ser uma história para os dois, tanto para esses que se chamam de Illuminati como para os católicos, principalmente de origem, né, hebraica, que é tão importante, o Salomão para eles, o reino de Salomão, o templo de Salomão, essa coisa toda, não existiu, né? Então, a história é outra, e isso foi inventado de uma outra época, talvez, e sobreposto a uma época posterior, talvez. Então, talvez esses Illuminatis como iluministas tenham um pouco de razão, talvez, mas a historinha é boa. Após a morte dos últimos representantes em Alexandria nos tempos de Hipátia, a ordem se desintegrou, mas um pouco dessa filosofia foi salva e é o que se vê espelhada na maçonaria, na Rosa Cruz, entre outros, e em parte do perfil dos templários. Foi salva, aspas, né? Foi tudo alterado, mas... Somente após o século VI a.C. é que os Illuminati se fortaleceram e ampliaram sua ordem, espalhando ciência e sabedoria filosófica, através do trabalho de Pitágoras, então considerado o primeiro grão-mestre. Realmente a história de Pitágoras é que ele foi tutorado por uma criança que tinha um conhecimento enorme. Então, um ser tutorou Pitágoras, que também tinha aquela história de filho, de uma concepção divina, porque isso vinha de uma antiguidade, né? Contando sempre a mesma coisa, como era no mundo egípcio. Foi contado sobre Pitágoras tudo aquilo que se contou sobre Jesus, filho de uma virgem, de uma concepção divina, filho de um ser superior. Então foi tutorado por sábios que o transformaram no que ele era, e por aí vai, né? Então a história de Jesus é toda mimetizada, copiada, em cima de outros mestres. Um deles é o Pitágoras. Os mais importantes grão-mestres Illuminati do passado: Hipátia, que teoricamente nasceu em 355 ou talvez 370, não existem certezas, né? Então a questão da briga de que época nasceu Hipátia é a briga de com que idade ela morreu. Então você vê que tem umas referências com relação a ela sendo morta igual aconteceu naquele filme Ágora, que, né, ficou bonito a produção no cinema, que era mais jovem, 30 e poucos anos, ou mais velha, que é o caso de alguns relatos que ela teria por volta de 50 anos, vai saber, né? De qualquer forma, uma perda monstruosa. Então, filha de Tel, professor e último diretor da Biblioteca de Alexandria, ela foi educada para se tornar um protótipo da perfeição e da virtuosidade. A ascensão dessa mulher prodígio chocava contra os preconceitos dos pais fundadores da filosofia racional helenística, que eles eram machistas, né? Machista, dos quais era intelectualmente herdeira e com o surgimento e fortalecimento do cristianismo. Isso mostra que realmente ela tinha um grupo de homens que fazia parte daquilo que eram os iluministas, que só foram chamados de Illuminati na Roma. Tá? Esse nome Illuminati não cabe na Grécia. Então, eles eram iluminadores, professores, que tinham uma ordem, uma organização, onde a mulher era igual ao homem. Isso, para a época, era um escândalo. As mulheres se tornavam chefes dessas organizações, como é o caso de Hipátia, ela era grão-mestre. Então isso no mundo católico, que já estava aí, infelizmente, e o mundo grego, era um absurdo. Então era um absurdo para os dois lados. Então eles já chocavam mesmo no mundo grego, né? Então Hipátia acabou por exceder
tudo e todos e tornar-se, na sua época, um dos nomes mais respeitados da matemática, astronomia e filosofia. Quase nada se menciona dela e ela fez grandes descobertas. Entre os seus feitos incluem seu aperfeiçoamento do astrolábio, um instrumento que 1000 anos depois ajudaria os portugueses a conquistar o globo pelos mares, assim como um conjunto de textos dos quais explica, com extraordinária simplicidade, algumas das grandes e complexas ideias científicas e filosóficas do classicismo helênico. Para esta mulher, o conhecimento devia ser acessível a todos. O seu corpo deveria ser a sua exclusiva propriedade, portanto, nunca se casou. Isso é normal dentro dos gnósticos de algumas variações. Então, assim, dentro dos Illuminati Baviera, o certo é o bacanal. Dentro dos Illuminati pitagóricos, dentro de um taoísmo e um budismo tibetano, então essas misturas entre padrões, alguns grupos gnósticos dentro, ramos gnósticos dentro desses grupos, adotavam esse lado mais casto, vamos assim dizer, que foi o caso dela. Com o passar dos anos, os seus alunos tornaram-se os homens mais poderosos de Alexandria. Um forte testemunho da influência que ainda detinha sobre estes era o fato de os magistrados da cidade recorrerem ao seu aconselhamento antes de tomarem qualquer decisão importante, é o que se diz. Em pleno século IV, uma mulher ter tanto poder nas mãos era único e ameaçador para um sistema que se formava ainda mais forte, que era o da Igreja Católica. Mas os tempos eram perigosos, o ambiente social, político e religioso era demasiadamente volátil, né? E Alexandria estava a se tornar um fervilhante caldeirão de intolerância entre católicos, judeus, devotos do politeísmo. Então, os distúrbios e massacres por motivos religiosos eram o pão nosso de cada dia, com as tradições helenísticas a entrar em franca decadência. Então, os católicos usavam a revolta dos escravos, né? Revoltavam os escravos contra seus donos e faziam com que essa revolta, então, gerasse o que gerou, né? Foi uma carnificina danada e muita gente boa, que era o caso dela, levou-se junto. Então, quando se fala de escravidão, eu sempre abro um parênteses aqui, os escravos brancos, que foi a vida inteira da história da humanidade, foram muito mais tempo escravos do que os negros. E quando se fala em escravidão, parece que só tem de um lado, né? E esquecem que a história da humanidade começou com escravos brancos. Mas só um parênteses. Aproveitando o caos, uma nova força começou a ganhar cada vez mais poder, que é o catolicismo. Depois de ter enfrentado o machismo legado pelos pesos pesados da filosofia clássica, chegava a vez de Hipátia ter que lidar com a misoginia dos santos teólogos da Igreja Católica. O próprio São Paulo, numa de suas epístolas, protestava: não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre os homens, mas que esteja em silêncio. Bom, isso no catolicismo, cristianismo, pós-catolicismo, com as suas versões, né, protestantes, seguiu da mesma forma. Acusada em praça pública de ir contra os costumes morais daquilo que se devia ser, né, na época, uma boa mulher temente a Deus, a cientista e filósofa foi igualmente acusada de ser uma bruxa. Claro, se sabia fazer alguma coisa, era bruxa. Naquela época, a Idade Média se mostrou como era das trevas, porque todo esse conhecimento foi destruído. Um absurdo. Tudo queimado, destruído, apagado, em nome de uma imposição de um poder. Que isso tudo leva a essa consciência de imposição infeliz, com todo esse conhecimento de astronomia, matemática, e se perdeu. E essa era da ignorância, a peste negra, se tornou a peste negra da humanidade. Hipátia de Alexandria acabou por se tornar um alvo a abater pela turba dos fundamentalistas, sendo assim assassinada e esquartejada, né? Aqui eu, na Biblioteca de Alexandria Nova, que não está no mesmo lugar da anterior, que não é possível, mas está bem próxima, e totalmente moderna, totalmente legal, e aqui tem uma construção metálica de Hipátia que eu achei interessante, nua assim, as mulheres todas cobertas, mas tudo bem, mundo islâmico, né?
Então, a morte de Hipátio em 415 acabou por marcar o fim de uma era de racionalidade e conhecimento e a entrada da chamada Idade das Trevas. A ciência iria emudecer até o Renascimento e a voz emancipada das mulheres demoraria a aparecer. Então, os cristãos assassinaram centenas de mestres Illuminati da época, né? Foi uma sequência geral. Ali acabou. Todos os grãos mestres, todos os filósofos, cientistas da época, que eram esses iluminadores, se acabaram ali. Pouquíssimo deve ter sido conseguido salvar, né? Então, esse conhecimento todo foi levado até aquilo que estava na Idade Média. Algo tentou renascer na época de Roma, mas muito longe do que foi na Grécia Antiga. Então, esse conhecimento se perdeu mesmo em sua grande proporção. Aqui tem um website interessante para vocês. Olha o símbolozinho. Lambda. Você pode até ver como alfa, mas eu chamo isso aqui de lambda. O Vzinho. Então, esses símbolos estão aqui porque esse rapaz, que é o Moses, acho que ele chama, ele criou esse website muito interessante, Gnostic Warrior, Guerreiros Gnósticos. É um dos melhores sites para você ver informação sobre gnosticismo e a parte toda esotérica dele. Eu gosto bastante desse website, mas tem que olhar com vários olhos, porque aqui já está a assinatura, né? Aqui você tem o compasso, o esquadro e o compasso, né? Ele é um maçom, então você tem aqui uma simbologia de mônadas, você vai ver isso também na próxima aula. Então, essa simbologia belíssima da consciência superior, consciência invertida inferior, o homem ao seu centro, aprendendo, esse website dá umas boas tacadas, aqui só para vocês conhecerem, Gnostic Warrior, né? Gnose envolve um processo intuitivo do conhecimento de si mesmo. Então, eu traduzi para vocês, esse é o Moses, né? Aqui vamos lá, o texto dele, que é aquele textinho lá. Gnósticos, da palavra grega gnosis, geralmente traduzida como conhecimento, pois como aqueles que afirmam nada saber sobre a realidade última, são chamados agnósticos, literalmente, não saber. A pessoa que afirma saber tais coisas é chamada de gnóstico, aquele que conhece ou conhecer. Mas a gnose não é principalmente conhecimento racional. É o que vocês vão aprender na próxima aula. Tão legal isso. Eu já falei um pouco, né? Na anterior, mas vai ficar ainda melhor. A língua grega distingue entre conhecimento científico ou reflexivo, que é eis a questão. Olha só como ele fala bem, que vocês vão ver na próxima aula em extensão. Ele sabe matemática. Então, esse conhecimento científico ou reflexivo é um conhecimento matemático. Lembra que eu falei da ontologia, isso vai ficar melhor tudo na próxima aula. E conhecer através da observação ou experiência. Ele me conhece, que é gnosis. Então, como os gnósticos usam o termo, podemos traduzi-lo como insight, pois a gnose envolve um processo intuitivo de conhecer a si mesmo. E para se conhecer, eles afirmam que é conhecer a natureza humana e o destino humano. Você tem que estar no jogo, jogar o jogo, para conhecer a natureza humana e destino humano. Esse jogo é essa realidade aqui, esse jogo virtual onde você está inserido. E muitos se negam a jogar, né? Passando a conta para o outro. Segundo o professor gnóstico Teódotos, escrevendo na Ásia Menor, 140, 160, mais ou menos, circa, esse depois de Cristo, o gnóstico é alguém que veio a compreender quem éramos e o que nos tornamos, onde estávamos e para onde estamos indo, no que estamos sendo liberados, o que é nascimento e o que é o renascimento. Isso tudo você vai entender bem, mas anota no caderninho isso aí, tá? Nas próximas aulas. No entanto, conhecer a si mesmo no nível mais profundo é simultaneamente conhecer Deus. Esse é o segredo da gnose. Outro professor gnóstico, Monônimos, até eu abrir um parênteses, a gente já vai ver, diz: abandone a busca por Deus.
a criação e outros assuntos de um tipo similar. Procure por ele, tomando-se como ponto de partida. Yes! É de você. A pessoa fica querendo entender lá, mas não entendeu aqui. Você não vai chegar lá se você não partir daqui. Então, o ponto de partida é você. Quando você se dominar, a história do Abraxas, né? A simbologia do Abraxas. Quando você se dominar seus cavalos, alinhar a consciência logos com a consciência mitos, alinhar o seu subconsciente com o seu consciente, dominar-se, interagir, integrar realmente essa realidade, é que você está conhecendo Deus da imanência. E agora você tem tudo para partir para o conhecimento do Deus da transcendência, aquele que está fora dessa realidade física. Ele diz assim: aprenda quem é que, dentro de você, que faz tudo seu e diz: meu Deus, minha mente, meu pensamento, minha alma, meu corpo. Aprenda as fontes da dor, alegria, amor, ódio. Se você investigar cuidadosamente essas questões, você o encontrará em si mesmo. Já estava nos textos de Nag Hammadi, né? Aliás, eu passei lá. No Egito, a gente passou bem assim. Tinha uma flechinha assim, uma estradinha para Nag Hammadi. E o guia falou, 20 minutos daqui. Puxa vida, na próxima vez a gente vai lá. Monôimos viveu em algum lugar entre 150 e 210 depois de Cristo. Ele era um gnóstico árabe, nome árabe provavelmente Munim, que era conhecido apenas de um relato de Teodoreto, ou Teodoro, sei lá, que é o nome aqui, até um trabalho perdido de escritos antiheréticos, ok? Ele é conhecido por cunhar o uso da palavra mônada, da onde saiu o tal da mônada, né? Na verdade, saiu de Pitágoras, mas ele cunhou com mais, digamos, fama a palavra mônada, porque ele já é um pouco depois, e depois, retomando essa palavra, Leibniz desenvolveu a matemática da mônada do século XVII já. Então, volta. Ele é conhecido por cunhar o uso da palavra mônada em um contexto gnóstico. Hipólito afirma que Monôimos era um seguidor de Tassiano e que seu sistema cosmológico era derivado daquele dos pitagóricos. E o que, de fato, parece provável, elementar, porque está registrado isso. Mas também foi claramente inspirado pelo cristianismo, monismo, nós vamos estudar isso, e gnosticismo. De acordo com Monôimos, o mundo é criado a partir da mônada, ou iota, ou iod, que significa um chifre. Eu ia colocar a imagem aqui, acabei não colocando. Uau! Acho que vou ter que colocar. Mas vocês já viram essa imagem na aula 1. Esse iódio chifre é o Big Bang. E o universo se expandindo. Eu coloco na edição para vocês aí. Quando ocorre a explosão, se faz a luz, surge a expansão do universo na forma de um chifre. Por isso que as novas teorias, aquela que você viu do CCC, né? Que você viu, eu expliquei também na aula 1, são chifres que vão surgindo. Então, tudo a ver com essa imagem, né? De acordo com o Monôimos, o mundo é criado a partir da mônada, ou iota, ou iod, que significa um chifre. Esse iod também é o iod sagrado dos judeus, que é um risquinho assim, né? Que muitos partem desse risquinho para criar também um triângulo, né? Então, o título que produz o duade, tríade, tétrada, o pentade, hexade, heptade, por aí vai, eneade, né, que depois sai o eneagrama, que leva até esse tipo de desenho, que é o selo de John Dee, que não deixa de ser um eneagrama, que descreve padrões de uma realidade. Então, esse selo de John Dee é um selo mágico de 7 pontas, e não uma cruz de 6 pontas, que contém uma cruz de 5 pontas dentro. Então esse é o John Dee, o mago real da rainha Elizabeth I, que era um cabalista e que criou esse selo real, e esse selo está no Museu
de Londres. Eu não vou me permitir perdoar, porque eu estive no Museu de Londres e nós estivemos, claro, com pressa, né? Aquela história, demos foco à parte da Suméria, antiga Suméria, queríamos ver lá e ao máximo aquilo, porque nós não tínhamos tempo suficiente, e acabei apagando a minha mente de ir atrás dessa peça e do espelho da princesa Papisa, uma coisa assim, é um espelho negro de John Dee, que é um espelho asteca, uma princesa asteca, mas já é uma cópia, não é mais o normal, daquela pedra obsidiana, que é tipicamente mexicana, onde ela então falava com seres através dela, e John Dee adquiriu esse espelho, supostamente. Então, do lado desse selo, que esse enneagrama, está ali, esse silo, né, que é uma espécie de selo, e está do lado também esse espelho. Assim, ele possivelmente identifica os éons gnósticos com os primeiros elementos da cosmologia pitagórica. Ele identifica essas divisões de entidades diferentes com a descrição da criação em Gênesis. Então, para os Illuminati, a correta religião e filosofia deve seguir os preceitos dos mistérios a serem descobertos, à medida que cada um estiver pronto para encontrar a verdade. E oposto a isso estão as religiões de revelação, onde a verdade lhe é dada, imposta e escrita em um livro, onde supostamente tudo está contido e nada mais deve ser considerado. Eles metem a ripa na religião da revelação, que é o abraamismo, nas suas 3 versões: catolicismo, judaísmo e islamismo, claro. Então, o que nós temos aqui é que eles sempre estão brigando contra e sendo opositores ferrenhos, se declarando como aqueles que estão desconstruindo essas religiões. Ninguém era, porque, veja bem, ninguém vai desconstruir isso, a não ser através de um poder muito grande. Então, esses que se colocam nessa posição, é uma historinha, mas é bonitinha. O interessante é que eles colocam grandes verdades em relação a essas religiões do abraamismo, né, que são religiões que impedem o desenvolvimento do ser. Realmente, apenas através de um método gnóstico é que você vai conseguir desenvolver-se, libertar-se, encontrar a si mesmo, desenvolver aquilo que você realmente veio fazer nessa realidade, jogar esse jogo, descobrir-se. Enquanto você é um robozinho implantado, programado, que é o que acontece aos seguidores disso aí, que se tornam quase que ausentes de si mesmo e funcionam como um padrão programado mais do que já é o programa dessa realidade, é um programa sobre um outro programa, o si mesmo se perde. É isso que acontece, então esses seres acabam não encontrando nunca aquilo que a gente estava discutindo agora, que é o seu abraxas. Segundo eles, a falta do processo da autodescoberta leva à estagnação e à confusão, ideal para o domínio de terceiros sobre aqueles que assim se deixam subjugar, ressaltando a fé cega sobre a razão fundamental para o iluminismo. Iluminismo é razão. A fé pode vir depois, mas dominada pela razão. Porque fé sem razão vindo antes se torna aquela bobageira do pessoal que fica tendo visões de tudo que é santo e etc., que você vê que é simplesmente uma hipnose coletiva induzida alucinatória. E infelizmente essa é a verdade. E o aumento da superstição e a intolerância, pelo decréscimo do conhecimento, dando vazão ao falso moralismo, conceito de pecado original e karma, ao invés da liberdade de escolha, e assim tudo se reflete na sociedade, na política, na economia, onde poucos impõem a muitos o que devem e podem fazer. Pode ver o que está acontecendo agora, né? Até com a desconstrução de famílias, desconstrução de gêneros, criando uma coisa completamente maluca, sem sentido, que o foco é a desconstrução. Isso não é da liberdade. Isso, na verdade, é retirar a liberdade. Porque se impõe um novo padrão, e se você não obedecer a isso, você que está errado. Então, essa imposição
de todos os tipos, é isso que eles estão dizendo que está errado, né?